Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Kathleen Schloerman, mais conhecida apenas como Katy, nasceu no dia 12 de maio de 1958 em Coldwater, em Ohio, e era filha de Elmer J., que era agricultor, e Sarah McGill Schloerman, que era uma enfermeira. Ela era a filha mais velha de 5 irmãos e foi descrita como sendo animada, extrovertida e definitivamente era aquele tipo de pessoa que, ao entrar em um lugar, ela animava todo mundo. Em 1976, ela se formou na Salina High School e mais tarde recebeu seu diploma de bacharel pela Universidade Estadual de Ohio. Aos 15 anos de idade, ela conheceu um jovem chamado Mark Wengler, de 18 anos de idade, após ele começar a trabalhar, fazer alguns pequenos trabalhos na casa dos seus avós, e não demorou muito até que eles se apaixonassem e começassem a namorar, até que no dia 6 de maio de 1977 eles se casassem, e então Kathleen passou a ser chamada Kathleen S. Wengler. Mark A. Wengler nasceu no dia 29 de setembro de 1955, também em Coldwater, e apesar de Katy ser mais extrovertida e amar estar perto de pessoas, Mark era o oposto. De acordo com ele mesmo, ele era desajeitado, introvertido e gostava muito mais de ficar sozinho do que acompanhado de outras pessoas. Mas, mesmo assim, ele foi descrito como sendo um homem muito doce, atencioso, inteligente e engraçado. Sabe aquele tipo de pessoa que geralmente no começo é tímido, não fala muito, fica mais na sua, mas depois só vai dar um pouquinho de confiança que ele se permite mais? Então, esse era Mark Wengler. O casal sempre foi muito religioso e eram bem ativos na igreja. Depois de um tempo, Katy começou a juntar dinheiro para poder pagar a faculdade de medicina de Mark, e aos 30 anos de idade, ele voltou para a Universidade Estadual de Ohio e se formou em administração. E nos verões, ela trabalhava na feira do condado de Allen para poder arrecadar dinheiro para o distrito escolar local. Em 1981, Mark se formou em medicina na Universidade Estadual de Ohio, se especializando como anestesista, e ele era um excelente profissional, além de ser extremamente respeitado. E só para vocês terem noção, os pacientes pediam por ele e meio que se recusavam a serem atendidos por um outro anestesista. Alguns anos depois, Mark e Katy tiveram 2 filhos, chamados Nathan e Aaron Wengler. De acordo com Aaron, ambos os pais eram amorosos, trabalhavam em equipe, sempre apoiando os filhos em tudo que eles podiam. E Katy era basicamente a mãe perfeita, ela colocava os seus filhos sempre em primeiro lugar. Porém, como todos nós sabemos, não existe relacionamento perfeito. No começo do casamento, estava tudo perfeito, eles ainda estavam na fase de lua de mel, se davam super bem, aquela coisa toda, mas com o passar dos anos, isso foi diminuindo bastante e, aparentemente, não sabemos se é verdade, em um certo dia em que Mark havia saído com seus filhos, na hora que ele voltou, ele encontrou Katy com outro homem dentro de sua casa. E no começo, Mark decidiu manter aquilo apenas entre eles dois, sem envolver mais ninguém. Mas com o tempo ele falou, não, a gente precisa resolver isso. E eles decidiram, Mark decidiu que eles deveriam fazer aconselhamento de casais. Mas Katy chegou a falar com uma amiga, dizendo que praticamente na mesma hora que eles pisaram o pé no escritório, do conselheiro, ele viu Mark como sendo esse anjo perfeito, enquanto ela seria a vilã e a responsável por todas as brigas e todos os problemas que eles tinham, sendo que aparentemente era o contrário. De acordo com a irmã de Katy, ela não estava nem um pouco interessada nessa terapia de casal e também que quem precisava ser consertado era o próprio Mark. Mais tarde, um dos amigos do casal chegou a dizer que na formatura de Katy,
Mark fez questão de levantar, dar a volta, no salão e falar pra todo mundo que ela nunca usaria o seu diploma. O que ele achou bem esquisito, o que realmente é um pouco esquisito. O marido dela chegar pra todo mundo e fazer questão de falar isso, do nada. Mas talvez, quem sabe, ele disse isso apenas porque ela gostava muito dos filhos e queria passar boa parte do seu tempo cuidando deles e se preocupando com eles. Apesar de que o fato de você ter um filho não te impede de fazer outras coisas. Mas calma, que piora. Mark não era um cara tão legal quanto ele aparentava ser. Quando seus filhos, Aaron e Nathan, saíram de casa e foram para a faculdade, Katie ficou basicamente sozinha e muito infeliz, principalmente por conta das brigas do casal e também porque recentemente, por conta de todos os problemas, em 2006 eles decidiram dormir em quartos separados. E enquanto Mark dormia no quarto principal, que ficava no primeiro andar, Katie ficava no quarto do segundo andar. Acontece que, de acordo com Mark, eles fizeram isso porque Katie havia engordado muito e ela estava roncando absurdamente. Pois é. Além disso, ele também disse que eles haviam feito essa decisão, de dormir em quartos separados, porque ele dormia muito cedo e, consequentemente, acordava muito cedo para ir para o trabalho, enquanto Katie era uma pessoa muito mais noturna, então, durante a noite, quando ele queria dormir, ela estava lendo um livro, assistindo um filme, entre outras coisas. De acordo com a irmã e cunhado de Mark e seu filho Aaron, eles acreditavam que naquela época Katie poderia estar sofrendo com depressão ou transtorno bipolar e que Mark sempre pedia para que ela fosse no médico para ver o que ela tinha, o que ela estava sentindo, para que eles conseguissem ver a melhor forma de tratar e cuidar dos seus sentimentos, tomando algum remédio ou fazendo algum tipo de exercício, terapia, enfim. Mas em todas as vezes ela se recusava e ela não queria ir de jeito nenhum. E embora o casal não fosse mais como eles eram antigamente, era bem claro que eles não estavam felizes. De acordo com Mark, eles nunca pensaram em separação ou divórcio e que eles estavam também tentando resolver tudo com o aconselhamento de casais. E uma das coisas que o estava incomodando muito era o fato de que ela não se preocupava mais com a arrumação da casa, ela deixava tudo espalhado, não limpava mais nada. E outra coisa era o fato de que ela estava acumulando muito dinheiro em cartões de crédito. Recentemente, ela havia comprado várias joias e havia feito uma dívida de $60 mil no cartão de crédito. E Mark só descobriu isso bem depois. E na mesma época, ela também transferiu $16 mil para uma conta secreta que ela tinha. Ela pegou o dinheiro da conta conjunta e transferiu para lá. E, obviamente, Mark não sabia dessa conta, o que talvez indique que ela estava começando a se preparar para ir embora e recomeçar sua vida em outro lugar e bem longe dele. Como eu falei pra vocês, o casal brigava muito e, o tempo todo. E de acordo com uma das irmãs de Katie, chamada Joanne, ela presenciou uma dessas brigas que foi extremamente violenta e que aparentemente era por conta de um talão de cheques. E no final da briga, Mark falou de uma forma extremamente agressiva de que aquela não era a maneira certa de se administrar um casamento, e isso fez com que Joanne perguntasse a Katie se ela estava bem, se ela estava segura ou não. Mais tarde, Katie chegou a falar com a outra irmã que o seu casamento já tinha chegado no fundo do poço, realmente não tinha mais nada que eles pudessem fazer para resolver aquilo, e que um dia ela sentaria com ela e contaria exatamente tudo o que estava acontecendo. Mas infelizmente, isso nunca aconteceu. De acordo com sua mãe, Sarah Sherman, Mark sempre fazia uns comentários bem esquisitos e estranhos sobre Katie e sempre a culpava por todos os problemas do casamento. Ele era perfeito, só ela errava. Ela também disse que ele se recusava a se divorciar porque ele havia visto alguns outros médicos se divorciando de suas esposas e eles acabaram gastando muito dinheiro. Apenas por isso. Ele só não queria se divorciar porque ele não queria perder dinheiro. Katie também não insistiu, ou não sei exatamente se ela chegou a pedir ou não o divórcio, porque também por conta de dinheiro, mas de uma forma bem diferente de Mark. Na verdade, ela tinha medo de que se ela se divorciasse dele, ele pararia completamente de sustentar os filhos. Acredito que talvez em alguma situação ele chegou a ameaçá-la por conta disso.
E seus filhos, na época, tinham acabado de ir pra faculdade, eles tinham 20 e poucos anos, eles não tinham emprego, não tinham nada, então, definitivamente, se ele parasse de dar dinheiro, eles não conseguiriam se manter ali. Durante o verão de 2006, o casamento estava se deteriorando ainda mais. De acordo com alguns amigos, Cat disse que o seu marido queria, abre aspas, destruí-la financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, na comunidade e em sua igreja. Fecha aspas. E na mesma época, Mark comprou um diário onde ele passou a escrever tudo o que aconteceu no seu dia, incluindo seus sentimentos, como, por exemplo, coisas como: Cat acha que sou entediante na cama, sinto-me rejeitado por Cat. Senhor, eu coloco nosso casamento em seu altar. Um homem chamado Rodney Knoll, que era um dos amigos de Cat, disse que na última conversa que eles tiveram, ele falou tchau e se cuida, tipo normal, mas ela respondeu que ela realmente iria fazer isso e que quando tinha uma pessoa tentando te destruir de todas as formas possíveis, você não tinha outra opção. 3 dias depois, ela morreu em circunstâncias extremamente misteriosas. Na manhã do dia 3 de setembro de 2006, o casal acordou e eles foram para a igreja juntos, mas depois cada um foi fazer sua própria rotina, então eles se separaram. E mais tarde, pela noite, eles foram dormir, lembrando que Mark dormia no quarto principal, enquanto Cat dormia em um colchão inflável em um dos quartos do segundo andar, que antigamente era o quarto de Aaron. De acordo com Mark, mais cedo naquele mesmo dia, Cat havia deixado o banheiro do quarto principal transbordar e por conta disso ele abriu a janela e deixou um ventilador, para que arejasse e consequentemente secasse mais rápido. Então, o quarto dela não tinha ar fresco, enquanto o dele estava tendo bastante. E lembrem-se disso porque isso é bem importante para daqui a pouco. Por volta das 5 horas da manhã do dia seguinte, 4 de setembro, Mark acordou com o barulho do alarme de monóxido de carbono tocando. Então, ele começou a andar pela casa para descobrir o que tinha acontecido. Só que como ele estava bem desorientado e tonto, ele chegou a vomitar em um certo momento. E depois ele foi até o quarto de Cat, no segundo andar, para ver se tinha acontecido alguma coisa e se ela estava bem. E foi então que ele percebeu que ela não estava respirando. Às 5h18, ele ligou para a emergência e a ligação foi encaminhada para o departamento do xerife do condado de Allen. E ele disse que o alarme de monóxido de carbono estava tocando e que sua esposa, que era diagnosticada com epilepsia, estava tendo uma convulsão. E ainda durante a ligação, ele disse que havia aberto as janelas do quarto e que já estava fazendo uma reanimação cardiorrespiratória até que a ambulância chegasse. My carbon monoxide detector is going off. And my wife's having a seizure. I'm going to start opening all the windows and stuff. Please get here quickly. 2, 4, 5, 1, 2. Doc's coming around. Okay, just go. Yes, they're on their way. Just go ahead and continue CPR. Okay, is she still conscious? Is she breathing? No, I think she's not breathing. De acordo com Mark, ao chegarem no hospital, os médicos de emergência declararam Kathleen Wengler morta após apenas 6 minutos, mais precisamente às 5h54 da manhã. Em seguida, Mark teve que fazer a difícil ligação para os filhos para contar que a sua mãe não estava mais viva, e de acordo com ambos, tanto Nathan quanto Aaron disseram que era mais do que evidente de que seu pai estava sofrendo e muito, chegando ao ponto em que eles nem conseguiam entender exatamente o que ele estava falando. Mas obviamente, Mark foi questionado, afinal só tinham eles dois na casa, porém ele não foi acusado de nada. E ele tinha, claro, uma teoria. Ele acreditava que o aquecedor de água, que funcionava com gás natural, estava com defeito, e o seu cunhado chegou a dizer que realmente o aquecedor ele ficava dentro de um armário sem nenhum tipo de ventilação, então isso era muito provável. Então, a polícia foi dar uma investigada para ver se realmente poderia ter sido aquilo ou não. E adivinha? Eles não encontraram nada. O aquecedor estava funcionando perfeitamente. Além disso, várias pessoas que conheciam o casal falaram que Mark não estava aparecendo com um marido em luto, que tinha acabado de perder sua esposa de uma forma extremamente trágica. Mas, como eu sempre gosto de lembrar aqui, cada pessoa
passa pelo luto de uma forma diferente. Tem gente que não reage, tem gente que reage demais e tem gente que fica ali meio que no meio termo. E Mark era conhecido por ser um homem mais fechadão, que não demonstrava muitos sentimentos, então talvez aquela fosse a forma dele de lidar com tudo que estava acontecendo. Ou não. Como Mark era um homem muito religioso, rapidamente ele começou a voltar para a igreja para tentar se recuperar de tudo aquilo. Com certeza deve ter sido um trauma gigantesco. E lá ele se reconectou com uma amiga chamada Esther Erkman. Acontece que ele e Katie costumavam ser muito amigos de Esther e seu marido e passavam bastante tempo juntos, mas com o tempo eles foram se distanciando por conta de suas rotinas mesmo, nada demais. E inicialmente eles eram apenas amigos, mas agora ambos estavam solteiros, apesar de, obviamente, o motivo de cada um ser diferente. Esther era uma psicóloga e ela estava no processo de divórcio, porque recentemente o seu marido havia decidido passar pela transição para uma mulher trans. Então, com essa aproximação entre ela e Mark, não demorou muito até que eles estivessem bem próximos e começassem a namorar. E 14 meses após a morte de Kathy, eles se casaram, porém muitas pessoas desconfiavam ali que talvez eles tivessem um relacionamento antes mesmo de sua morte. Mas Esther disse que não, que definitivamente esse não era o caso e que, na verdade, Mark se recusou a segurar em sua mão até que o seu divórcio estivesse finalizado. E a esse ponto, Mark achava que o caso já tivesse fechado, ninguém estivesse mais investigando, mas não, esse não era o caso, porque a polícia ainda estava de olho. Primeiro que, na verdade, o caso ele nunca foi fechado, ele continuou ali abertinho, porque tanto os investigadores quanto todas as pessoas que estavam envolvidas na investigação suspeitavam de que tinha uma coisa muito esquisita e que tinham coincidências demais para serem apenas coincidências. Como, por exemplo, lembram que eu falei que Mark, exatamente naquele dia, abriu a janela do seu quarto e colocou um ventilador para arejar o local? Então, coincidência? Não sei. Eles também achavam toda a ligação para emergência muito esquisita, principalmente pelo fato de que o tom em que ele usou não era um tom normal que você usaria para quando você estivesse avisando que você tinha acabado de encontrar sua esposa morta. Mas essa não foi a parte mais esquisita de tudo isso, e sim o fato de que ele teve que esperar o operador falar para ele que era para ele ver o pulso da esposa para ver se ela estava viva ou não, sendo que ele era um médico. Enquanto seus filhos nunca duvidaram da inocência do seu pai, a família de Katie tinha certeza, 100% de certeza, que ele era o responsável, considerando que ele era um anestesista e ele estava acostumado a fazer as pessoas dormirem. Mas Esther disse que ela era uma psicóloga, então se ela estivesse dormindo, estivesse casada com um gênio do mal, ela saberia. Apesar de que não sei se necessariamente ela saberia, porque às vezes você não percebe quando você está apaixonado por uma pessoa ou quando você vê uma versão perfeita ou algo do tipo. Já vimos vários casos onde o assassino, ele tem um trabalho normal, ele tem uma família. Lembram no caso do BTK? Então, né, ele era um ótimo pai. Ele estava ali na igreja, na verdade ele era o prefeito da igreja, da congregação da igreja, e mesmo assim ele era um serial killer. Então não sei, mesmo ela sendo uma psicóloga, não sei. Além disso, ela também disse que ele trabalhava como anestesista há 30 anos e que nunca ele perdeu um paciente ou que ele havia recebido alguma reclamação. Mas novamente, ele não tinha problemas com os pacientes dele, ele estava tendo problemas com o casamento, ou seja, com Katie. A sua mãe, a mãe de Katie, Sarah, disse que ela tinha certeza absoluta que a sua filha havia morrido por conta do dinheiro. Em 2007, 4 meses após a sua morte, as investigações elas estavam meio paradas, eles não estavam investigando, questionando outras pessoas, meio que estava na mesma. Então, obviamente, como é de se imaginar, a família ficou bem frustrada com aquilo. E com isso, eles decidiram começar a sua própria investigação.
E para isso, eles começaram a fingir que eles acreditavam em toda a história que Mork dizia, de que Kathy era louca, de que ela tinha vários problemas, de que ela causava todos os problemas no relacionamento. Mas o que ele não sabia era que eles estavam anotando absolutamente tudo. Desde o choro falso, a tentativa de se livrar de todas as coisas dela o mais rápido possível, das diversas versões que ele contou sobre o que teria acontecido naquele dia ou sobre os seus próprios problemas. Também o fato de que ele não estava interessado em ser enterrado ao seu lado. E, na verdade, ele não queria nem saber onde ela havia sido enterrada. Nem um pouco, estava zero interessado real, oficial. O que é muito estranho. A irmã de Cat, Joanne, chegou a dizer que ele fez uma piada quando eles estavam na limusine em direção ao túmulo. Ele disse que as pessoas estavam morrendo de vontade de ir pro cemitério. Tipo, ele estava indo visitar sua esposa no cemitério e ele estava fazendo piadas e rindo. Era como se ele realmente não se importasse, mas para não deixar apenas uma visão das coisas, né? Não sei. Ele poderia ter encontrado essa forma de lidar com o luto. Tem gente que, quando tá triste ou não tá bem, começa a fazer piadas, às vezes consigo mesmo ou com outras pessoas. Não é a forma ideal, mas existe. Algumas pessoas lidam dessa forma. Mas que é estranho não apenas por conta disso. Eu acho que talvez se fosse só isso, não seria tão mal visto. Na verdade, não sei, talvez seria assim. Mas ele tinha feito várias coisas, não foi apenas isso. E logo em seguida, Joanne ligou para a polícia e disse que se eles não voltassem para a investigação, ela iria para a mídia. E tá aí uma coisa que sempre funciona, e funcionou nesse caso, porque imediatamente um detetive foi designado para o caso, que era um detetive chamado Clyde Bratigan. Rapidamente ele começou a questionar várias pessoas próximas ao casal, e foi nesse momento que ele descobriu que o relacionamento dos dois não era mil maravilhas, muito pelo contrário. Já falei várias coisas pra vocês, mas até então eles não sabiam de nada disso. E ele disse que o relacionamento era tóxico de ambos os lados e que meio que os dois sempre faziam alguma coisa pra irritar o outro, e esse ciclo se repetia e que talvez tivesse levado a uma tragédia. O detetive também ficou bem intrigado com a falta de raiva que Mork demonstrou, ou melhor, não demonstrou, após a morte de Kathy. Ele disse que se fosse com ele, se a sua esposa tivesse morrido por conta de algum tipo de falha, ele teria ficado pistola e com certeza iria até o fundo pra ver se alguém era culpado e quem era o culpado. Mas Mork não. Ele estava 100% nem aí. Bacana. Como eu falei pra vocês, Mork era um anestesista. E isso particularmente chamou bastante a atenção de algumas pessoas, visto que sua esposa havia morrido por conta de um gás. E pra ficar só mais um pouquinho suspeito, quando perguntaram a ele se ele tinha conhecimento sobre monóxido de carbono, ele disse que não, porque ele não estava presente em sua linha de trabalho. Porém, um dos colegas de trabalho de Mork, que trabalhava no hospital com ele, disse que isso era uma grande de uma mentira e que, na verdade, ele era conhecido como o mestre dos gases. E que não só isso, que ele havia estudado em uma faculdade em que ensinava algumas coisas mais antigas e que definitivamente o monóxido de carbono estava ali presente e muito presente. Durante a investigação, os detetives perceberam que tinham várias fontes de monóxido de carbono pela casa, como, por exemplo, 2 carros, um gerador, um soprador de neve, um cortador de grama, além de um trailer e um carro que estava do lado de fora. E até aí tudo bem, são coisas normais de você ter em sua casa, mas isso gerou uma teoria. Algumas pessoas acreditavam que o gás teria viajado pelos dutos de ar da casa. Porém, o advogado de Mork, chamado Chris McDowell, disse que isso era uma grande de uma besteira. Ele acrescentou que as mangueiras da casa dos Wengler eram mangueiras normais e que a mangueira do quintal havia sido testada e que nenhum tipo de gás havia sido encontrada nela.
De acordo com ele, seria impossível que o gás tivesse viajado da garagem, que ficava no primeiro andar, até a fornalha, que ficava no porão, e isso por conta da gravidade. E caso Mork tivesse feito isso, né, ele fosse o responsável, ele teria que desaparafusar 12 a 16 parafusos que ficavam na fornalha para conseguir inserir o gás e depois parafusar tudo de novo, e tudo isso antes que a emergência e a polícia chegassem no local. Rapidamente, o detetive Clyde Bratigan conseguiu um mandado de busca para que ele conseguisse remover algumas partes dos dutos de ar da casa para que fossem analisados à procura de algum tipo de resíduo. E quando voltaram da análise, foi determinado que alguma coisa havia passado por ali em alta velocidade e em um curto período de tempo. Ou seja, alguma coisa que não era natural. E mais, alguns testes também revelaram que uma fuligem havia sido encontrada nos dutos e essa fuligem era 100% compatível com a fuligem do escapamento do motor do carro. Mas Chris McDowell, o advogado de Mork, disse que isso era ridículo, porque ele acreditava que, se esse fosse o caso, Mork também teria sido encontrado morto ao lado da fornalha. Então, vamos falar sobre os testes feitos na casa logo após a morte de Kathleen Wengler. O primeiro deles foi realizado por um bombeiro local chamado Cletus Hawk, e ele chegou na casa por volta das 5h40 da manhã e ele iria medir exatamente os níveis de monóxido de carbono. Assim que ele chegou, ele foi diretamente para o porão e a leitura foi de 50 ppm, 50 partes por milhão, que é considerado baixo. O que, assim, eu não entendo muito bem. Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam nos comentários. Mas eu acredito que, se fosse por conta de algum defeito, né, como o Mork acreditava que era por conta de um defeito do aquecedor de água, esse número seria bem maior, porque o aquecedor ainda estaria quebrado, então ele ainda estaria soltando monóxido de carbono, e não tão baixo assim. Faz sentido? Depois disso, o bombeiro saiu da casa para colocar um equipamento de proteção para caso o nível de monóxido de carbono em outras partes da casa estivesse mais alto. E quando ele voltou para o porão, ele mediu novamente para ver se tinha mudado, aumentado ou diminuído. E agora o nível estava 30 a 35 ppm. Às 6 horas, ele fechou todas as portas e as janelas para que novamente às 7h10 ele testasse. E dessa vez os níveis no porão estavam 15 a 20 ppm, mas no quarto de Cat estava 20 a 25, o que, novamente, eu repito, a fornalha ficava no porão, certo? Então, tecnicamente, se tivesse tido algum aparelho com defeito que tivesse causado tudo isso, o porão deveria ter um nível mais alto do que o do quarto de Cat. Em seguida, o bombeiro testou todos os aparelhos da casa e o resultado foi que o nível deles estava muito parecido com o nível do porão. Na mesma manhã, uma representante de atendimento ao cliente de uma empresa de gás chamada Jen Zuber foi até a casa para ver os equipamentos, ver se estava tudo certo e também tentar encontrar a fonte por trás de tudo isso. Então, para fazer esse teste, ela fechou todas as portas e todas as janelas e ligou simultaneamente a fornalha e o aquecedor de água. E em seguida, ela mediu os níveis de monóxido de carbono e o nível mais alto foi de apenas 3 ppm, que é o normal. Além disso, ela também checou o forno e o aquecedor de água por irregularidades, mas não encontrou nada. Mas ela percebeu que tinha uma certa violação de código no aquecedor de água do lado de fora da casa, mas ela não acreditava que isso pudesse ter alguma coisa a ver com os níveis de monóxido de carbono. E não para por aí, porque tiveram mais testes com todos os aparelhos por um outro profissional. Ele checou tudo, viu como estava tudo funcionando, e de acordo com ele, estava tudo normal, funcionando muito bem, mas ele também percebeu a violação de código. Lembrando que tudo isso foi feito no mesmo dia da morte de Kathleen Wengler e provava que não tinha nenhum equipamento, incluindo o aquecedor de água, funcionando de forma incorreta, como Mork havia teorizado. E agora, 3 anos depois, Mork foi preso e acusado de assassinato, mas ele se declarou inocente. E o seu julgamento só começou 1 ano e meio depois, em 2010. No início do julgamento, a promotoria apresentou um cenário em que Mork Wengler estaria completamente obcecado por sua religião
E por conta disso, ele não consideraria um divórcio, visto que isso poderia fazer com que ele perdesse a posição e estragasse ali um pouco a sua reputação dentro da igreja. Além, claro, de que um divórcio custaria muito dinheiro, porque divórcios são extremamente caros. Em seguida, eles colocaram a ligação do 911 para que todo mundo ouvisse no tribunal, e obviamente que todo mundo começou a prestar muita atenção em Mark e em como ele reagiria. E aparentemente ele ficou bem chateado, ele abaixou a cabeça, apoiou o punho na boca e ficou com os olhos semicerrados. E quando a gravação terminou, o promotor principal do caso, chamado David Walden, afirmou que Mark Wengler, que era um médico, não deveria precisar que o operador do 911 insistisse para que ele verificasse a respiração e o punho de Katie, porque ele sabia fazer tudo isso e ele tinha treino, ele tinha prática, então aquilo deveria ter sido o seu primeiro pensamento antes mesmo de ligar para a emergência. Mas o seu advogado disse que ele também havia respirado monóxido de carbono, então o seu cérebro estava privado de oxigênio e, consequentemente, ele não estava reagindo com tanta rapidez e não estava pensando com tanta clareza assim. A primeira pessoa a testemunhar no julgamento foi o chefe de polícia chamado Joseph Kitchen, que havia sido o primeiro a chegar na casa dos Wengler na manhã do dia 4 de setembro. Ele disse que ao chegar no quarto de Katie, ele a encontrou deitada com a metade do corpo para cima no colchão de ar e as suas pernas estavam no chão. Então, ele a tirou do colchão e tentou ressuscitá-la. E de acordo com ele, Mark não estava tendo nenhuma dificuldade para andar ou falar e, na verdade, conseguiu dar todas as informações para a polícia de forma muito clara. Ele também achava que a tentativa de ressuscitação de Katie que Mark teria feito era uma grande encenação, visto que ela já estava morta muito antes da ligação do 911. De acordo com o médico que atendeu ela quando ela chegou no hospital, ele disse que ela já estava muito fria e que ela já havia morrido há muito tempo. Na verdade, a patologista forense do caso, chamada Diane Burnett, diz que Katie havia morrido 1 a 2 horas antes de Mark ligar para a emergência, e isso com base em sua temperatura corporal, lividez, rigor mortis e avaliação do conteúdo estomacal. E por fim, ela acrescentou que apesar de não ter sido encontrado nenhum vestígio de fuligem nos seus pulmões e nas suas vias aéreas, havia sido encontrado uma espuma rosa nos pulmões de Katie, que indicava que ela havia lutado para conseguir respirar nos seus últimos momentos de vida. Em seguida, algumas fotos da casa foram mostradas com foco na ventilação do quarto em que Katie estava dormindo, e nelas dava para ver que acima da ventilação tinham algumas marcas de fuligem. Isso mesmo. E supostamente isso teria acontecido quando o escapamento foi soprado na ventilação e atingiu a parede. Foi dito também que Mark teria aberto as janelas do seu quarto e fechado todas as outras da casa, exatamente para que todo o gás fosse diretamente para o quarto de Katie. Porém, de acordo com o filho do casal, chamado Aaron, ele disse que aquelas marcas já estavam ali há muito tempo e que ele saberia disso porque aquele quarto costumava ser o seu e, de acordo com ele mesmo, ele não costumava limpar o quarto. O outro filho, Nathan, também disse que eles costumavam usar velas com muita frequência, então essas manchas estavam praticamente pela casa inteira, mas infelizmente a polícia nunca conseguiu testar essas manchas para ver se era de fuligem ou de vela ou de sujeira, porque Mark decidiu pintar todas as paredes da casa nos meses seguintes à morte de Katie. Não sei exatamente porquê, não sei se ele pretendia vender a casa ou se ele estava, fazendo a preparação, já que ele iria se casar com Esther, ou apenas se ele estava escondendo alguma coisa. Sempre possível. Lembra que eu falei pra vocês que Mark tinha alguns diários e que ele costumava escrever neles basicamente todos os dias sobre o que tinha acontecido, sobre os seus sentimentos? Então, a mãe de Katie, Sarah, falou para a polícia sobre a existência desses diários e pediu para que eles fossem coletá-los o mais rápido possível. E foi isso que eles fizeram. E algumas partes foram lidas no tribunal. Neles tinham frases como: Senhor, Satanás encontrou uma área fraca para me atacar. Meu casamento e minha família. 5 coisas que pedi a Katie para melhorar, mas não consegui. Manter a casa,
cozinhar, limpar, arrumar a cama, perder peso. Ela ganhou cerca de 80 quilos nos últimos 20 anos. Sinto-me julgado e rejeitado por Kathy. Kathy acha que sou entediante na cama. Kathy realmente não me ouve. Não confio em Kathy. Sinto-me perseguido e rebaixado. Sou sensível e costumo guardar a raiva dentro de mim até explodir. De acordo com ele, o seu conselheiro matrimonial pediu para que ele fizesse isso, escrevesse nesses diários e fosse brutalmente honesto, o que definitivamente ele foi. E à medida que mais coisas eram lidas ali no tribunal, mais esquisito ficava. Ele dizia coisas como: às vezes sinto raiva, eu me sinto preso sem escapatória, rogo para que eu possa suportar a vida. Por favor, expulse Satanás e seus demônios que estão atacando a minha vida por um tempo. Com base nisso, a família de Kathy começou a achar que ele a estava vendo como alguma coisa ruim, alguma coisa do mal, né, demoníaca, e que de alguma forma Satanás estaria trabalhando através dela para estragar a sua vida, e que ele havia feito o que fez porque ele achava que aquilo era o que Deus queria. Além disso, eles leram também algumas partes em que Mark dizia que queria tirar sua própria vida, e a forma que ele queria fazer isso era exatamente com o escapamento do carro. E no dia 1º de setembro de 2006, ele escreveu o seguinte: querido Senhor, coloque o nosso casamento em seu altar. Por favor, haja de maneira poderosa. 3 dias depois, Kathy Wengler estava morta. Em novembro, Mark escreveu: eu orei para que Deus agisse de maneira poderosa naquela noite. Mal sabia eu que 3 noites depois, nosso casamento mudaria para sempre. E essa parte fez com que Sarah, a mãe de Kathy, tivesse certeza absoluta de que ele estava agradecendo a Deus pela morte de Kathleen Wengler. Embora tivessem várias evidências circunstanciais, ainda não havia sido explicado como que ele teria feito isso, como que o monóxido de carbono teria chegado até o quarto de Kathy e até mesmo o que teria sido utilizado para isso. Mas, obviamente, existiam várias teorias, porém nenhuma delas poderia ser comprovada. Durante as alegações finais, a promotora Jane Emmerich falou sobre o comportamento um tanto quanto esquisito de Mark logo após eles encontrarem o corpo de Kathy. Mais especificamente, o fato de que, após tudo isso, ele decidiu tomar banho. O que é muito esquisito, porque ele achava que ela havia morrido por conta de um defeito no aquecedor de água, mas mesmo assim, ele decidiu entrar em casa e tomar banho. Eu acredito que qualquer pessoa nessa situação, essa seria a última coisa que nós faríamos, né? Afinal, estaríamos com medo de morrer. Na verdade, eu acho que eu nem entraria na casa. Eu esperaria todos os testes serem feitos, mas não foi isso que ele fez. Depois disso, Jane disse que toda ligação para o 911 parecia encenada e falsa, mas a defensoria disse que não, que dava para ver claramente o seu desespero. E o seu advogado apontou que a promotoria ainda não havia explicado como que ele teria colocado monóxido de carbono na ventilação. No dia 28 de março de 2011, após 2 dias de deliberação, o júri voltou com o veredito e considerou Mark Wengler culpado de homicídio qualificado. E antes de dar a sua sentença, o juiz Richard Warren disse o seguinte: você violou os 10 mandamentos, não matarás, você também violou o juramento de Hipócrates, primeiro, não faça nenhum mal. E por fim, Mark Wengler foi condenado à pena de prisão perpétua, com direito à liberdade condicional após 25 anos, quando ele tiver 80 anos de idade. Mas o seu filho, Aaron, se recusa a acreditar que o seu pai seja culpado, e até hoje ele acredita fortemente que ele é inocente e que foi preso injustamente. Mais tarde, Esther, a esposa de Mark, deu várias entrevistas e ela disse que a promotoria não havia mostrado ali todas as evidências no julgamento e também que o júri não havia entendido todas as informações que eles haviam ouvido ou visto e que também eles não teriam entendido as instruções de que eles não deveriam ter nenhuma dúvida se ele era culpado ou não. E mais, ela também disse que toda a composição do júri em si era bem questionável, considerando que
tinham pessoas que já sabiam do caso, pessoas que haviam visto tudo, então elas tinham ali uma percepção de fora, sendo que isso não é pra acontecer, e que inclusive muitos deles estavam ali bem ativos nos rumores e fofocas pela cidade. Ela também acrescentou que quando ela pediu que fosse feita uma mudança para que o julgamento fosse feito em uma outra cidade, para que fosse mais justo, esse pedido foi negado. Após a prisão de Mark, ela também tentou alguns recursos para que ele fosse exonerado, mas para isso ela precisava da transcrição do julgamento, porém, a pessoa responsável por digitalizar tudo isso era a esposa do detetive principal do caso, e ela disse que levaria 6 meses para que isso acontecesse. Mas, segundo Esther, em municípios vizinhos isso demorava apenas 2 semanas, e não meses. Em 2012, Mark abriu um recurso que alegava que as provas encontradas durante as buscas em sua casa foram obtidas com mandados de busca inconstitucionais e que o tribunal tinha permitido o depoimento de especialistas do Estado que eles não deveriam ter sido aceitos e não permitiram depoimentos da defesa. Com o tempo, ele esgotou todos os recursos estaduais e apresentou um recurso ao Tribunal Federal, onde ele disse que os seus diários não deveriam ter sido apresentados como prova, e o Tribunal de Apelação concordou com isso apenas porque eles não haviam sido apreendidos legalmente, mas que eles não haviam sido prejudiciais para sua prisão por conta de todas as outras coisas que foram ditas no julgamento, e eles não anularam a sua condenação. Hoje em dia, Mark tem toda uma nova equipe de advogados, e essa nova equipe disse que a primeira equipe não tinha feito um trabalho direito, eles não haviam lidado com toda a situação da forma correta, e eles pediram por um novo julgamento, mas esse pedido também foi rejeitado. E existe até mesmo uma página no Facebook chamada Free Mark Wengler, que afirma que o xerife do condado de Allen, chamado Sam Krish, lhe pediu para Mark $50 mil para que ele o liberasse. E acontece que esse xerife realmente foi indiciado por ser corrupto e aceitar subornos. E assim, esse caso todo é muito doido, porque eu comecei ele tendo certeza absoluta de que Mark Wengler era o culpado. Depois eu mudei um pouco, achava que não. Depois eu mudei de novo, achando que ele era. E aqui estou eu sem ter a menor ideia. Apesar de que eu estou mais inclinada a acreditar que ele é o culpado, considerando que o casamento tinha um monte de problemas, a gente não sabe exatamente o que estava ali, mas tinha algumas coisas, eu acho que tinha muito mais coisa dentro desse casamento que a gente não sabe, que a gente nunca vai saber. Ou seja, ele teria um motivo, e como ele também não queria se divorciar por conta da religião, tecnicamente isso também teria sido um outro motivo. Mas não sei, comentem aqui o que vocês acham. Se ele é o culpado ou se ele foi preso justamente. Atualmente, Mark Wengler está preso na instituição correcional Marion, em Ohio, e ele será elegível à liberdade condicional em 2036. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Antes de você ir embora, caso você não me siga no Instagram, você não sabe que teremos vídeo extra nessa sexta-feira, né? Um especial aí, sexta-feira 13. Então, eu vejo vocês lá. E lembrando também que se vocês tiverem alguma história em que vocês estiverem envolvido ou alguém da sua família esteve envolvido em algum caso criminal ou alguma história mais sobrenatural, é só me enviar para eu contar a sua história aqui no canal, no novo quadro, depois da meia-noite. E o e-mail é ddmeianoitestories@gmail.com. E é isso. Até sexta!